Olá, pessoal. Na aula anterior, nós falamos sobre a importância das bactérias para a humanidade. Hoje, nós vamos falar sobre as algas. Nós veremos o que são algas, as suas principais características e veremos alguns filos de algas. Olá, nós vamos falar agora das algas, começando pelas suas características. O termo alga não corresponde a nenhuma categoria taxonômica formal da classificação biológica. Alga denomina diversos organismos eucarióticos, ou seja, que tem célula eucarionte, ou seja, aquela célula que possui núcleo, né? Possui o núcleo delimitado pela carioteca ou envelope nuclear. Fotossintetizantes, ou seja, produzem o próprio alimento através da fotossíntese. Uni ou multicelulares, que no caso das algas, existem as algas unicelulares, que só tem uma célula, e também existem as algas multicelulares, que são aquelas que têm várias células. As algas multicelulares, elas são semelhantes às plantas em certos aspectos, mas seus embriões, ao contrário do que ocorre com as plantas, não dependem do organismo materno para se nutrir. Então existe essa diferença entre as algas e as plantas, que o embrião das algas ele não depende do organismo materno para se nutrir, enquanto que o embrião das plantas ele depende, né? O embrião das plantas ele depende do organismo materno para se nutrir, já o embrião das algas não dependem. Por isso que as algas multicelulares não são plantas, elas fazem parte do reino protoctista. As algas são bastante diversificadas e estão atualmente distribuídas em diversos filos. Algumas têm características tão peculiares que, segundo certos sistematas, deveriam constituir não apenas filos, mas reinos distintos. Na classificação adotada pelo autor do livro, os diversos filos de algas estão incluídos no reino protoctista. Então, as algas elas têm características muito diversas, né? Tem algas unicelulares, tem algas pluricelulares, tem algas douradas, algas pardas, algas vermelhas, algas verdes. Então, a diversidade das algas é tão grande que alguns especialistas acreditam que elas não deveriam constituir apenas filos, mas reinos distintos, né? Porque as algas não é uma categoria taxonômica, é uma reunião de organismos que fazem fotossíntese e que não são plantas, né? São uni ou pluricelulares, fotossintetizantes e eucariontes, que não são plantas, presentes no reino protoctista. Então, alguns especialistas sugerem que as algas deveriam constituir reinos distintos e não apenas filos. Onde é que vivem as algas? Então, as algas têm as unicelulares e as pluricelulares. No caso das algas unicelulares, elas vivem no mar, né, no ambiente marinho, em água doce, como rios e lagos, e em superfícies úmidas. Então, até mesmo em superfícies úmidas, naquelas superfícies com muita água, podem ser encontradas algas. Elas são importantes nos ecossistemas aquáticos, produzindo o gás oxigênio, então elas produzem o gás oxigênio e substâncias orgânicas, que servem de alimento para outros níveis tróficos. Então, uma importância muito grande das algas é que elas fazem parte do fitoplâncton, que são os organismos fotossintetizantes do ambiente aquático que são levados pela água.
O fitoplâncton ele é muito importante, porque ele serve de alimento para os animais aquáticos, né? Os animais aquáticos, a base da cadeia alimentar deles é o fitoplâncton. E o fitoplâncton é formado pelas algas. Dependendo da espécie de alga, as células podem ter um ou vários cloroplastos. Então, o cloroplasto é a organela onde ocorre a fotossíntese, né? O cloroplasto é uma organela que é separada por membrana, e dentro desse cloroplasto existe a clorofila, e é lá onde ocorre o processo de fotossíntese, né, nos cloroplastos. Então, dependendo da espécie de alga, ela pode ter um ou vários cloroplastos. Na maioria das algas, as células são revestidas por uma parede celular composta de celulose. Então as algas elas também apresentam a parede celular de celulose, né? A celulose é um polissacarídeo resistente, que ele acaba dando resistência para a parede celular das algas que possuem, em geral combinadas a outras substâncias, como o agar, a carragenina, o carbonato de cálcio, que é o CaCO3, o carbonato de cálcio, entre outras. Algumas dessas substâncias têm importância econômica. Então, outra importância das algas é que algumas substâncias que são extraídas delas têm importância econômica. Pode ser utilizada na fabricação de alimentos, na fabricação de cosméticos, na fabricação de diversos produtos de interesse econômico. Agora nós vamos falar da diversidade das algas. Estima-se que o número de espécies atuais de algas ele está situado entre 27.000 e 36.000, quase um terço em ambientes marinhos. Por que entre 27.000 e 36.000? Porque não se tem certeza, né? O número varia. O número varia de acordo com a literatura, então não tem um número exato. Ele varia entre 27.000 e 36.000, quase um terço em ambientes marinhos. As algas microscópicas, que compõem a maioria das espécies, são abundantes nas camadas mais superficiais dos mares e dos grandes lagos. Então, as algas elas são mais abundantes nas camadas superficiais dos mares e dos grandes lagos. Por que que isso acontece? Porque é a região onde recebe a maior quantidade de luz solar. E como as algas precisam fazer fotossíntese, que precisa de luz, então elas são mais abundantes nas camadas mais superficiais, que é onde existe a maior quantidade de luz solar para ela estar fazendo a fotossíntese. Desses locais, juntamente com bactérias, protozoários, larvas de diversos animais, microcrustáceos, formam o plâncton, do grego plâncton, que significa errante. Os seres planctônicos fotossintetizantes, mais especificamente, constituem o fitoplâncton. Então, as algas microscópicas, juntamente com diversos organismos pequenos, elas fazem parte do plâncton. A palavra plâncton significa errante. E o que é errante? Errante é que não tem um destino definido, né? Não tem um destino certo, pode ir para qualquer lugar. Porque o plâncton ele é levado pela água. Para onde a água for, o plâncton vai junto. Ele não tem movimentos capazes de vencer a correnteza. Eles vão para onde a água for. Então, dessa forma, recebe o nome de plâncton. Os seres do plâncton fotossintetizantes, eles são o fitoplâncton, né? São chamados de fitoplâncton, que é o plâncton fotossintetizante.
O fitoplâncton ele é muito importante no ambiente aquático, porque ele é quem vai constituir a fonte de alimentos do ambiente aquático, né? Os animais aquáticos, eles dependem do fitoplâncton para sobreviver, porque existem animais pequenos que fazem parte do zooplâncton, que eles se alimentam do fitoplâncton. E esse zooplâncton vai servir de alimento para animais maiores, então o fitoplâncton é a base da cadeia alimentar do ambiente aquático. Nas espécies multicelulares, o corpo da água é chamado de talo. Então, nas espécies multicelulares, o corpo é chamado de talo e é formado por filamentos, lâminas ou estruturas compactas que podem lembrar caules e folhas de plantas. Embora algumas algas se pareçam com caules e folhas de plantas, elas não apresentam nem caules e nem folhas de plantas, né? As algas não são formadas por caules, folhas ou raízes. O corpo delas é chamado de talo, porque só quem vai ter as folhas e o caule e as raízes são as plantas, e como a alga não é planta, o corpo delas é chamado de talo. Nas classificações tradicionais, as algas são distribuídas em mais de uma dezena de filos, que se distinguem pela organização celular, pelos tipos de clorofila e de outros pigmentos, pelas substâncias de reserva e componentes da parede celular, pela reprodução e etc. Então, todas essas características que as algas possuem, elas são utilizadas na sua classificação, ou seja, o tipo de clorofila que elas possuem, outros tipos de pigmentos que ela pode possuir, que tipo de substância de reserva que ela tem, os componentes da parede celular, de que a parede celular é feita, a reprodução. Todas essas características, elas são utilizadas para classificar as algas, né? Então elas são classificadas de acordo com as características que elas possuem. Agora nós vamos falar dos filos das algas, né? O primeiro filo que nós vamos falar é o filo das clorófitas. As clorófitas, essa palavra vem do grego. A palavra chloros significa verde e ficus significa alga. Então, clorófita significa algas verdes. Elas recebem esse nome devido à sua coloração verde, né? As algas verdes, como o próprio nome diz, elas apresentam a coloração verde, porque elas são ricas em clorofila, que é um pigmento verde. Então, pelo fato de elas serem ricas em clorofila e terem a sua coloração verde, elas recebem o nome de clorófitas ou algas verdes. Elas vivem no mar, então elas podem ser encontradas no ambiente marinho. Também podem ser encontradas em água doce, como lagos, rios. Também em água doce elas podem ser encontradas. Ou em superfícies úmidas. Nessas últimas, podem formar películas esverdeadas e escorregadias, conhecidas por limo. Então, aquela superfície verde e escorregadia, conhecida por limo, ela é formada por algas verdes. Então, quando chove muito, que o solo fica muito molhado, as algas verdes podem começar a se reproduzir, formando aquela superfície verde escorregadia conhecida como limo. Então, as algas verdes podem viver no mar, né? Na água doce, em rios, em lagos, em oceanos e até mesmo em superfícies úmidas formando limo. Então, naqueles dias que chove bastante, que o solo fica bem molhado,
As algas verdes podem se reproduzir formando limo. Elas apresentam grande diversidade quanto à estrutura corporal. Existem espécies unicelulares, que são aquelas espécies microscópicas que só têm uma única célula, várias delas dotadas de flagelos, né? O flagelo é uma estrutura que ela usa para se locomover, né? O flagelo ele vai se mexendo, fazendo a alga se locomover. Existem também espécies coloniais. Então, a espécie colonial é quando vários indivíduos unicelulares eles se juntam e formam uma colônia, né? Às vezes, vários indivíduos unicelulares eles vão se juntando e vão formando uma colônia. Aí são as espécies coloniais. E também existem as espécies multicelulares, que são aquelas espécies formadas por várias células, cujo corpo é filamentoso, né? Filamentoso, ou seja, em forma de um filamento, ou seja, comprido e fino em forma de um filamento, ou em forma de lâmina, que é aquelas formas mais achatadas e compridas, em forma de uma lâmina. Algumas espécies de algas verdes vivem associadas a fungos. Então, algumas espécies podem viver associadas a fungos, constituindo os líquens. Então, o líquen é um organismo muito resistente. Ele pode viver em condições inóspitas, como em cima de rochas, em solos pobres, devido a uma relação de mutualismo que alguns fungos ascomicetos estabelecem com algas verdes, clorófitas, constituindo os líquens, que são organismos muito resistentes. Outros são endossimbiontes e vivem dentro de células de animais aquáticos. Então, endossimbiontes são algas que vivem dentro de outros organismos, como por exemplo animais aquáticos. Então, elas podem viver dentro de algumas espécies de quinidários, como águas-vivas, anêmonas. Podem viver também dentro de platelmintos e outros animais aquáticos. Então, é uma forma de endossimbiose. Aqui nós podemos ver algumas fotos de algas verdes, né? Aqui nessa figura nós temos uma foto de uma alga verde que se parece com uma alface, né? Ela se parece com alface, só que é uma alga, né? Nessa outra figura nós temos algas verdes aqui no ambiente marinho. Nessa outra figura aqui nós também temos algas verdes filamentosas, né? É a alga verde da espécie Codium tomentosum, que pode chegar a 25 centímetros de comprimento. Aqui na figura B é uma fotomicrografia de alga verde de água doce da espécie Micrasterias apiculata. Cada organismo unicelular é formado por duas semicélulas unidas pela região central. No caso dessa figura B, é uma espécie de alga verde unicelular. Essa imagem foi obtida através do microscópio. Então aqui nós vemos algumas fotos de algas verdes. E nós vemos que a sua principal característica é a sua coloração verde, já que elas são ricas em clorofila, que é um pigmento verde. As algas verdes recebem atenção especial dos especialistas por apresentarem importantes características em comum com as plantas, entre elas a constituição da parede celular e a semelhança dos pigmentos fotossintetizantes. Essas e outras evidências sugerem que plantas tenham surgido a partir de algas verdes de água doce há cerca de 450 milhões de anos. Então, as algas verdes elas recebem uma atenção muito especial, porque acredita-se que as plantas elas surgiram a partir das algas verdes.
porque teria existido uma época em que não havia plantas no ambiente terrestre, não existia plantas, só existia vida no ambiente aquático, né? Existiam as algas no ambiente aquático, mas não existiam plantas no ambiente terrestre. Acredita-se que as primeiras plantas a surgir no ambiente terrestre, elas evoluíram a partir de algas verdes, por volta de 450 milhões de anos atrás. As principais evidências sobre isso é a semelhança que as algas verdes têm com as plantas, entre elas a parede celular, a semelhança da parede celular, dos pigmentos fotossintetizantes. Então, várias dessas semelhanças fazem com que os especialistas acreditem que as plantas evoluíram a partir das algas verdes, há cerca de 450 milhões de anos atrás. O próximo grupo de algas que nós vamos falar é as diatomáceas, do filo Bacillariophyta. As diatomáceas são algas unicelulares ou coloniais, né? Elas são unicelulares, ou seja, são formadas por uma única célula, ou coloniais, que é quando elas formam colônias. Vários indivíduos unicelulares vão se juntando e formando colônias. Então, elas podem ser unicelulares com uma única célula, ou coloniais formando colônias, né? Os indivíduos vão se juntando e formando colônias. O tamanho varia de 20 micrômetros a 200 micrômetros. E o que é um micrômetro? O micrômetro é a milésima parte de 1 milímetro. Então, se você dividir 1 milímetro em 1000 partes, você terá 1 micrômetro. Então, as diatomáceas variam de 20 micrômetros a 200 micrômetros. Então, 200 micrômetros é 0,2 milímetro. Então, ela pode ter o tamanho de 0,2 milímetro. Como a gente enxerga 0,1 milímetro, então se uma diatomácea tivesse 0,2 milímetro, ela poderia até ser vista a olho nu. Só que a gente não veria ela como uma diatomácea, ela se pareceria mais com um grão de areia, né? Então o tamanho delas varia de 20 micrômetros a 200 micrômetros de comprimento, embora possam atingir até 2 milímetros. Então algumas espécies elas podem atingir 2 milímetros de comprimento. Aí essas de 2 milímetros aí já seria possível a gente enxergar, né? 2 milímetros já é um tamanho bem visível a olho nu. A maioria vive em mares frios e há também algumas espécies de água doce. Então os mares onde elas são mais encontradas são os mares frios e também em água doce. As diatomáceas chamam a atenção pelo grande número de espécies, mais de 10.000. Então, pessoal, elas têm mais de 10.000 espécies. E nós vimos que a diversidade das algas vai de 27.000 a 36.000. Então, só as diatomáceas, elas têm aproximadamente 1/3 das espécies de algas, né? Aí a gente vê a importância que as diatomáceas têm para as algas, né? Com mais de 10.000 espécies, aproximadamente 1/3 de todas as espécies de algas. Ela também é muito importante no fitoplâncton. Estima-se que cerca de 25% da produtividade primária dos ecossistemas marinhos é atribuída a esse grupo de algas. Então, produtividade primária é o alimento que é produzido pela fotossíntese. Então, acredita-se que cerca de 25% da produtividade primária de ecossistemas marinhos é realizado pelas diatomáceas. Então, cerca de 25% de todo o alimento que é produzido no ambiente marinho através da fotossíntese são as diatomáceas que produzem. Então, elas são muito importantes para o ecossistema marinho, né, já que ela vai servir da base da cadeia alimentar do ambiente aquático,
onde o zooplâncton vai estar se alimentando do fitoplâncton e servindo de alimentos para animais maiores. Então nós vemos a grande importância das diatomáceas nas cadeias alimentares, nas teias alimentares do ambiente aquático. As células das diatomáceas são revestidas por uma carapaça de dióxido de silício, que é a sílica, o mesmo componente do vidro. A carapaça silicosa confere a muitas dessas algas aspecto brilhante e iridescente. Então, as diatomáceas, elas têm uma carapaça de sílica, que é o dióxido de silício, que é o mesmo material do vidro. Então, dessa forma, elas têm um aspecto brilhante e iridescente. Elas são feitas, têm uma carapaça de vidro, né? Na parte externa da célula, por fora, tem uma carapaça de vidro, né? Que é de sílica. Então, é como que ela é feita de vidro por fora, né? A parte externa dela é de vidro, é de sílica. Então, dessa forma, ela tem um aspecto brilhante e iridescente, pois quando a luz atravessa essa carapaça, ela fica muito bonita, né? Um aspecto muito bonito. Em certas regiões do fundo marinho, as carapaças de diatomáceas acumularam-se ao longo de milhões de anos, formando camadas rochosas compactas, conhecidas por terras de diatomáceas ou diatomitos. Os diatomitos foram empregados na antiguidade como material na construção, geralmente misturados a cal. Exemplos de obras construídas com diatomitos e que se conservam até hoje são os aquedutos de Roma, o Porto de Alexandria e o Canal de Suez. Por serem constituídos por carapaças vitrificadas microscópicas, os diatomitos têm granulosidade finíssima, sendo utilizados na indústria moderna como matéria-prima para a fabricação de polidores e filtros. Então, pessoal, o diatomito ele foi se acumulando no mar, né, durante milhões e milhões de anos, formando as terras de diatomáceas ou diatomitos, né? Os aquedutos de Roma, o canal de Suez, o porto de Alexandria foram feitos com essas terras de diatomáceas e são estruturas que até hoje ainda existem. Pela sua granulometria muito fina, também é utilizado na fabricação de filtros e polidores. Aqui nessas fotos nós vemos as fotos de diatomáceas. Aí nós podemos ver como elas são bonitas, né? Porque a carapaça delas é feita de vidro. Então elas têm uma aparência muito bonita, né? Quando a luz atravessa essa carapaça de vidro, fica muito bonito, né? Como nós podemos ver aqui nessas figuras. Né? Essa outra figura aqui também, olha como elas são bonitas, olha, a carapaça delas de vidro, é muito bonita. São algas muito bonitas, né? Tem essas carapaças muito bonitas de sílica. Olha. Então nós podemos ver a beleza dessas diatomáceas, né? São muito bonitas. E também são muito importantes, né? Que nós vimos que elas são muito importantes, componente do fitoplâncton. Serve de alimento para vários tipos de animais marinhos, né? São a base da cadeia alimentar do ambiente marinho e aquático. Agora nós vamos falar das crisófitas. As crisófitas vêm do grego. Crisos significa dourado. Então as crisófitas são as algas douradas. Elas recebem esse nome devido à presença de pigmentos amarelos que dão uma coloração dourada para essas algas. Pertence ao filo Crisófita. São algas unicelulares, ou seja, que só tem uma célula, ou coloniais, que é quando os indivíduos unicelulares se juntam formando colônias. Com algumas espécies filamentosas.
As espécies filamentosas é quando ela é em forma de filamento, né? Comprida e fina, em forma de filamento. Apesar de fotossintetizantes, muitas delas ingerem bactérias e outras partículas orgânicas, como forma alternativa de nutrição. Então, embora elas façam fotossíntese, algumas espécies têm a capacidade de ingerir partículas de alimento, como bactérias, como uma forma alternativa de nutrição. E algumas espécies não têm parede celular. As algas douradas são abundantes em ambientes marinhos e de água doce. Então elas são muito abundantes no mar e também em ambientes de água doce, como lagos, rios, né? Em certos lagos de regiões temperadas, essas algas podem ser o principal constituinte do fitoplâncton. Então nós vemos aqui que elas são muito abundantes em lagos de regiões temperadas, que são aquelas regiões que têm as estações do ano bem definidas, né? O inverno é frio, o verão é mais quente, né? Tem as estações bem definidas. Então, em lagos de regiões temperadas, as algas douradas, elas podem ser o principal constituinte do fitoplâncton. Então, nesses lagos, elas são o principal constituinte, onde elas vão servir de alimento para os animais aquáticos presentes nesses lagos, né? Vão ser a base da cadeia alimentar desses lagos de regiões temperadas. Aqui nessa figura, nós temos algumas fotos das algas douradas, né? Elas recebem esse nome de algas douradas devido aos pigmentos amarelados que dão um aspecto dourado a elas. Elas ficam com uma coloração dourada, né? Graças aos pigmentos que elas possuem, que acabam dando essa coloração para elas. Então elas são algas também que são muito importantes, que nós vimos que em alguns lagos de regiões temperadas, ela é o principal componente do fitoplâncton. Mas não apenas nos lagos, como também em ambiente marinho, né, de água doce. Então elas são algas muito importantes, são as algas douradas, as crisófitas, as algas douradas, que recebem esse nome graças aos pigmentos dourados que ela tem, né, pigmentos amarelados, que dão uma coloração dourada para elas. Agora nós vamos falar das feófitas. As feófitas, o nome vem do grego. A palavra phaios significa marrom escuro. Então, porque elas são as algas pardas. Elas recebem esse nome graças a pigmentos marrons que ela possui em suas células, né? É um pigmento marrom conhecido como fulcoxantina. Então esse pigmento marrom faz com que essas algas tenham uma coloração marrom escura. Por isso elas recebem o nome de algas pardas, pertencentes ao filo Feófita. Phaeophyta, né? É o filo das algas pardas, que elas têm essa coloração marrom. São quase todas multicelulares, ou seja, a maioria das algas pardas são algas multicelulares, que são aquelas que têm muitas células e vivem no mar. Então, o ambiente onde elas são encontradas é o ambiente marinho, né? A maioria são multicelulares, com muitas células e vivem no ambiente marinho. Feófitas macroscópicas. Macroscópicas são aquelas grandes que podem ser facilmente vistas, né? Cujo talo lembra caules e folhas de plantas. Elas são muito semelhantes a plantas, embora não sejam plantas. São comumente encontradas nas praias. O tamanho dessas algas varia de poucos centímetros a mais de 40 metros de comprimento. Então, as algas pardas, elas podem ter comprimentos grandes, que podem chegar a 40 metros de comprimento.
Então são as maiores algas em comprimento do seu organismo, né, podendo passar mais de 40 metros. Então são as maiores algas encontradas, são as algas pardas. Embora algumas espécies também possam ter poucos centímetros, algumas podem passar de 40 metros de comprimento. Uma alga parda típica dos mares tropicais pertence ao gênero Sargassum, abundante no Oceano Atlântico, perto do arquipélago de Açores, local que os antigos navegadores portugueses batizaram de Mar de Sargassos. Então, a alga parda do gênero Sargassum, ela é muito abundante, era muito abundante lá no Mar de Açores, regiões que os portugueses batizaram de Mar de Sargassos, devido à grande quantidade de algas pardas do gênero Sargassus, né? Os portugueses deram o nome de Mar de Sargasso. Na costa oeste da América do Norte, vivem algas pardas gigantes, os kelpis, ancoradas no fundo marinho e formando extensas florestas submersas que servem de habitat a uma grande diversidade de animais. Então, pessoal, lá na costa oeste da América do Norte, né? Lá na costa oeste dos Estados Unidos, lá no Oceano Pacífico, existem essas algas pardas gigantes, os kelpis, que formam extensas florestas submersas e servem de habitat para uma grande diversidade de animais. É o que nós vemos aqui nessa figura. Essa figura está exemplificando esses kelpis, que são algas pardas que formam florestas submersas lá no ambiente marinho, no oeste da América do Norte. Então lá existem ambientes onde essas algas pardas, os kelpis, elas formam imensas florestas submersas, servindo de habitat para vários animais, como peixes, crustáceos e outros animais marinhos. Aqui nós vemos outras figuras de algas pardas, onde nós percebemos os pigmentos que elas possuem, né? Pigmentos marrons, que fizeram com que elas recebessem esse nome de algas pardas, graças aos pigmentos marrons que elas possuem. Aí elas acabaram recebendo esse nome de algas pardas, graças aos pigmentos marrons. Então, pessoal, essa aula vai ficando por aqui. Na próxima aula, nós veremos outros grupos de algas. Muito obrigado, valeu, até a próxima.